sou Pedro, sou fisioterapeuta. Eu trabalho em Brasília, especificamente, numa chamada região administrativa. Brasília não tem municípios, são as regiões administrativas, né? E fica em Planaltina, vinculada ao Distrito Federal. Mais especificamente, a região lá é uma região de Planaltina chamada Arapuanga. Eu contei com a colaboração da residente de fisioterapia da Fiocruz, a Daniela Oliveira, mas ela não pôde vir, infelizmente. Tá? E toda a equipe do NASF, de certa forma, quando eu começar a mostrar o trabalho que é realizado, colaboraram com a gente aí. Tá bom? Bem, como funciona o grupo? Esse grupo eu vou até explicar. Cheguei no NASF, eu não tinha tanta experiência assim, não conhecia o serviço, quando eu tomei posse no concurso, e falaram, olha, você tem que fazer uma atividade em grupo, alguma coisa do gênero. Eu falei, tá bom. Eu fui conhecer uma experiência de Sobradinho. Eles faziam exercícios terapêuticos para paciente que tinha dor. Tinha um momento de passar algumas orientações, mas não era específico sobre coluna. E eu vivenciei essa experiência, foi até uma liberação que a minha gerente me deu para eu tentar conhecer um pouco mais o que seria isso. Tá? Eu vinha de uma experiência muito ambulatorial. Depois, eu tentei fazer a implantação. E esse formato continua até hoje. Ele funciona toda quinta-feira, certo? Com o primeiro e quarto encontro, eu peço que o paciente chegue às 14 horas, os demais às 15 horas. Na avaliação inicial, que é o primeiro encontro, e na avaliação final, que é o quarto encontro, eu peço que ele chegue mais cedo, para eu poder fazer essa entrevista. Vamos lá. Quem é o público? Atualmente, o público é esse. É o público com dor nas costas, definido como crônica. Como é definido a dor crônica nas costas? Né? Tem que ter 3 meses ou mais. Certo. Esse aqui é o local. Eu queria fazer um comentário sobre o local, o seguinte. Influencia muito você ter um ambiente fértil. Não adianta você, assim, pelo menos da experiência que eu tive, boa vontade, sem um ambiente fértil, é muito difícil. Mais uma vez, a gerente intercedeu por mim, que eu falei, olha, na UBS, na tenda tem um dia que tem vacinação, tem outro dia que tem outra atividade, eu tinha que ficar negociando. Acho isso muito ruim, pode gerar até um atrito entre a equipe. Então, eu falei, olha, vamos ver se a gente consegue um espaço como eu vi a experiência de Sobradinho. Devo muito à presença aqui hoje por eles, né? Que me mostraram mais ou menos como foi o caminho. Eles conseguiram um espaço na igreja, e eu consegui esse espaço, que é chamado Lar Fabiano de Cristo, que aí eu falei, não, peraí, agora acho que eu tenho um local adequado para conseguir receber esses pacientes. Então, vamos lá. Como é que eu comecei? Eu recebia todos os pacientes, todas as queixas. Precisou de fisioterapia, eu fazia uma avaliação. Se tinha mínimas condições de eu não encaminhar para o ambulatório de fisioterapia, eu falei, não, passa no meu grupo, que eu vou passar orientações. Então, inicialmente, o grupo sempre teve a parte educativa e a parte terapêutica. A parte educativa, eu comecei a falar, eu tinha no grupo uma demanda grande de pacientes com faceite plantar ou esporão de calcânio. Eu passava uma parte educativa sobre isso. Só que depois, acho que a pandemia acabou colaborando para esse processo, eu percebi o seguinte, que a maior queixa era cervical e lombar. E aí, até uma discussão com o médico lá da nossa UBS, ele falou assim, o que você acha de você priorizar? Eu falei, acho uma ótima ideia. A gente começa a poder fazer exercícios mais específicos para maior demanda na UBS. Não só na UBS, como no meu grupo também. Os que compareciam, a maioria tinha queixa de coluna. Então, vamos lá. Eu peguei e fiz, isso daqui é no Google Forms, eu só peguei, acho que para ficar claro para vocês. Qual é o público que procura? Normalmente, mulheres, a literatura traz isso, mulher cuida muito mais da saúde do que o homem, né? Eu fiz essa pergunta para saber a questão civil, estado civil, a maioria é casado, certo? Ou tem união estável. Sobre escolaridade, eu já tinha em mente isso, é uma população predominantemente carente, então eu queria conhecer melhor essa comunidade. E eu fiz esse questionário, a gente encontrou mais ou menos o que já suspeitava,
que era o quê? A maioria tendo aí apenas ensino fundamental incompleto, né? Então, carece um pouco de informação, essa questão de saber se cuidar, de saber como receber essa informação, até a parte educativa, eu tento ser o mais simples possível para poder explicar para eles. Vamos lá. E aí entra essa pergunta. Por que dessa pergunta? Se realiza exercício físico. Primeira coisa, até já me questionaram, esse trabalho seu, você já fez um artigo? Eu brinco, ainda não, até posso tentar publicar, mas eu fiz o contrário. Eu li os artigos primeiro para depois fazer o trabalho. Vi revisão sistemática e vi o quê? Os guidelines, né, as diretrizes. Todos eles falam o seguinte, para dor crônica, fora o tratamento farmacológico que é feito, o que tem maior evidência é exercícios, principalmente estabilizadores, né, que vai trabalhar abdômen, musculatura paravertebral. São os que mais apresentam benefício. Então, eu resolvi fazer nesse formato. E a gente percebe que eles não têm o hábito de fazer exercício físico. Quando relatam, o mais citado aí é a caminhada. Qual a atividade profissional? Esse questionário eu fiz a primeira vez, de 2018 a 2020, quando veio a pandemia. Depois eu falei, não, vou fazer um filtro. E ainda assim, ainda ficou em outros. Quando eles citam outros aí, eles citam muito a questão do trabalho como bico, né? Como tem um grande número... Não sei se eu já apresentei, se eu não apresentei, ainda vou apresentar. Isso, tem ali, desempregado, uma faixa grande que caracteriza como desempregado. E tem outros que dizem que faço bico. Que tipo de bico? Auxiliar de estoque, auxiliar de cozinha. Tem uns que falam assim, não, eu faço diária. Mas então você se cita como diarista? Não, mas eu faço, às vezes eu faço algum salgado, eu vendo também. Então não tem um emprego fixo, ele não se denomina com uma profissão específica. Tá? E aí eu fiz essa pergunta. Já esteve afastado do trabalho em função de dor crônica? 65% relata que sim. Quadro álgico. Como eu havia feito de uma forma geral antes, que eu não tinha especificado com as queixas de coluna, mas quando eu apliquei novamente o questionário, cervical e lombar são as áreas mais citadas. Totalmente previsível, porque são as duas áreas da nossa coluna que tem maior mobilidade. Se a área que tem maior mobilidade, normalmente são as áreas mais acometidas. Certo? O que eles faziam... presta atenção nesse quadro aí, que eu acho que é onde eu vou tirar o que mais chamou a atenção para a gente. Alívio da dor. O que eles faziam para melhorar a dor? A gente deixou algumas opções e eles poderiam incluir outras, né? Medicamento, a grande maioria usa. Faz uso contínuo de medicamento para dor? Eu perguntava esporádico e contínuo. 42%, que é outro dado que chama a atenção também. 42% faziam uso contínuo, ou seja, com prescrição ou sem, às vezes, faziam uso de medicamento para dor. Resultados. Tem um detalhe que eu queria mostrar, parece muito interessante. Todos que fizeram relatam melhor. A pergunta era simples. Você percebeu que houve melhora das suas dores após participar do grupo? Eles só respondiam que sim ou não. 100%, até o momento que eu tinha feito esse levantamento, responderam que sim. Tem um detalhe. São 76 entrevistas iniciais. Somente 24 chegaram ao final. O que você faz que melhora a dor? A grande maioria, nesse momento, que fizeram a entrevista final, relataram exercícios e alongamentos. Faz uso contínuo de medicamento? Lembram das outras respostas? 42%, vou levantar os dados novamente. Dos que concluíram o programa, apenas 20% faz uso contínuo. O que piora a dor? Aí existe a questão que eu gostaria de abordar, que é o quê? A questão do trabalho deles. Existe a cultura de trabalho. Se eles trabalham, normalmente, é um trabalho braçal, que envolve
Alguns relatam a questão do cimento, ou pegar caixas pesadas. A cultura, às vezes, atrapalha muito, mesmo que você faça a parte educativa, eles sempre relatam. No ambiente de trabalho é difícil. Pedir para reduzir a carga, pegar de uma forma diferente, acaba dificultando muito, né? Desafios aí que eu coloco. Aumentar a adesão ao grupo. Teve pessoas que não terminaram, né? Será que já tinham melhorado? Porque, às vezes, a dor vem, a gente sabe que ela pode ser muscular, com 2 semanas ter alguma melhora. Será que melhorou? E aumentar essa adesão no grupo. Um detalhe que só funciona quinta-feira à tarde, tá bom? Então, alguns questionam, não tem outro dia? E, às vezes, a gente não consegue essa disponibilidade. A bibliografia que eu usei como referência, e aqui uma imagem lá do grupo. Obrigado, gente.